Oi, gente, tô aqui mais uma vez com uma passagem. Hoje a gente vai ler Isaías 38, vem comigo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu à beira da morte, e Isaías, o profeta, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, pois morrerás e não viverás. Gente, Isaías estava acamado com uma úlcera. Pensa ele, mal, triste, porque quando a gente fica doente, fica com alguma coisa assim que nos acomete de estar imobilizado, a tristeza é um dos fatores que nos acomete, porque a gente não pode sair, não pode levantar e a gente fica sempre preso ali àquela cama até que a gente se recupere, até mesmo reflexão sobre a nossa vida, sobre o dar valor a importâncias, dar valor a importantes coisas, por exemplo, coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia que antes a gente não dava e que só depois que foi acamado que a gente passa a reparar quão valioso era aquilo. Você poder lavar uma louça, né? Se você tem uma dor no braço, você tá com uma dor no braço, essa dor no braço ela vai te impedir de fazer algumas atividades. Uma dor na perna vai te impedir de andar, vai te impedir de fazer uma caminhada, fazer um exercício. Então, assim, infelizmente a gente só dá valor quando a gente perde alguma coisa, né? Quando alguma coisa nos falta. Então, ali o ponto é que Isaías foi visitar Ezequias e ele estava acamado. E a mensagem foi direta e reta, né? Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás, diz o Senhor. E lembra-te agora, ó Senhor, peço-te. Então, o que ele está falando aqui, lembra-te agora? Porque ele começou a orar, começou a falar com o Senhor. Então, ele começou a orar e ele falou com o coração contrito. Ele falou com o coração cheio de honestidade, de humildade. Ele foi franco com Deus, né? Olha a oração que ele fez. Lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de como tenho andado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então, assim, tem vários pontos aqui. Mas Ezequias estava se mostrando. Ezequias estava... Porque lembra, Senhor, como eu tenho andado diante de ti. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisa ficar contando suas obras. Ok, realmente não precisa. Mas existem alguns momentos que a gente pode contar com o Senhor. Existem alguns momentos que a gente pode colocar ali o Senhor à prova, desde que você esteja fazendo para Deus, né? Não vai colocar Deus à prova se você não tá fazendo nada. Aí Deus também vai pesar a mão, porque, por exemplo, se você é dizimista fiel, você oferta, você dizima, você devolve o que é do Senhor, porque a gente não dá, né? A gente não dá dízimo, devolve. Se você devolve o que é do Senhor e de repente você passa por alguma situação que te prova, por exemplo, a sua... não sei, tipo assim, a sua porta quebrou a fechadura, que ali vai tomar de você um valor específico para que você arrume essa fechadura, e você vai ter que arrumar uma outra chave também, fazer cópia para os moradores da sua casa. Isso vai tirar de você um dinheiro. Mas se você você é fiel com o Senhor nos dízimos e nas ofertas, você pode pôr Jesus à prova. A Bíblia mesmo fala: fazei prova de mim. Não é o que eu tô falando, não. Aí você pode falar assim: Senhor, eu sou fiel contigo, no dízimo e na oferta eu estou devolvendo. Eu não vou pagar, eu não aceito pagar, porque eu estou sendo fiel contigo. Eu tenho certeza que Deus proverá até um prestador de serviço que vai te dar o serviço. Gente, você tá falando demais. Eu não tô falando demais, não, gente. Eu leio a Bíblia. Meu pai é o médico dos médicos, senhor dos senhores. Ele fez a vida, ele fez as mentes mais brilhantes. Ele fez Albert Einstein, ele fez esse Elon Musk aí. Ele fez todo mundo. Como eu não poderia imaginar que Deus poderia dar um serviço gratuito, que um prestador de serviço não poderia dar um serviço gratuito a esse exemplo que eu tô dando aqui, né? A uma pessoa que fez uma prova com Deus, entendeu? Quando a gente serve a Deus, a nossa mente ela tem que ser livre de obstáculo. Ela tem que pensar livre. Mas existem coisas... Gente, daí que tem o mundo? Deixa o mundo ser o mundo. Deixa as pessoas ser as pessoas. Deixa o banco ser o banco. Deixa o advogado ser o advogado. Porque Deus é Deus. Deus fez essas pessoas. Quem elas pensam que são? Elas não são alecrim dourados para ser maior que Deus. Então, quando você muda a sua forma de ver
as coisas também podem mudar para você, porque você faz prova com Deus de todo o seu coração. Tenho certeza que Deus vai responder, tenho certeza que Deus vai fazer, entendeu? Não é simplesmente pegar aqui, eu quero isso, Deus faz isso, não. Você tem que ter uma vida íntima com Deus, você tem que ser próximo a Ele. Deus não resiste a um coração quebrantado e um coração contrito, entendeu? Se você errou com Deus, seja humilde, chega nele e fala: Senhor, eu errei, me perdoa, eu me envergonho por isso, eu não sou feliz com essa atitude minha, mas eu não consigo me corrigir, eu sou falha nisso, eu sou falha naquilo. Gente, Deus, pensa assim, Deus ele esteve aqui nessa terra dos viventes, não foi na nossa época, ok, vamos pular essa parte aí que a gente queria ter vivido lá com Jesus, papo de quem queria ter vivido com Jesus, né? Então, vamos pular essa parte. Jesus, ele continua no nosso meio em espírito e em verdade. Se você buscar ele de todo o seu coração, eu tenho certeza que ele vai te encontrar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é tão legal assim que eu tô vivendo. Antigamente, assim, quanto mais jovem, eu falava, você vai na igreja, às vezes dá 2, 3, 8, 15 pessoas, mas eu vou falar assim, eu me sinto tão privilegiada, eu falei isso em outro vídeo aqui, tão privilegiada por poder servir a Jesus, por poder estar ali, entendeu? Porque eu no meio de uma igreja assim que tem muitas pessoas, Jesus escolheu a nós para estar ali. Poderiam várias pessoas estar ali, mas estavam nós ali. Que privilégio ouvir da palavra dele, do amor dele. Porque se você não enxerga assim, eu sinto muito você não enxergar assim, porque vai haver um momento que Jesus vai voltar, as pessoas vão entrar na igreja e vão procurar pela presença de Deus, Deus não vai estar lá. O Espírito Santo de Deus não vai habitar. Deus não habita nessa Bíblia aqui, ó. Deus habita no seu coração. Entendeu? Então, hoje o Espírito dele está aqui, nos fazendo ter entendimento da palavra de Deus. Mas quando ele voltar, para que ele vai ficar aqui na terra? Ele vai levar o povo dele. Quem ficar vai ficar, quem subir vai subir. Jesus vai viver com as pessoas lá em cima. Entendeu? Nós vamos estar do lado do Espírito Santo, nós vamos estar com as pessoas. Então, para que Jesus vai habitar? Então, vai haver um momento que vai acontecer tudo isso e Jesus vai simplesmente subir, o Espírito dele não vai mais habitar. Tem um louvor que fala, né? A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra. Não, não, não é a guerra que já vemos por aí. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir. E aí eles vão dizer: cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vem parar de falar. O povo sumiu e a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi um fenômeno que aconteceu. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno, e breve voltará para levar sua igreja pro céu. Se prepare, ó igreja amada, ao encontro com o Filho de Deus. Esse é um louvor que fala sobre o arrebatamento, porque Jesus é um fenômeno. E tá muito ligado sobre o que eu tô falando, que hoje o Espírito Santo, ele habita em meio à Bíblia, ele habita em meio a nós, né? E ele está presente na palavra de Deus. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, ela é viva, ela se faz viva. Então hoje eu leio e Deus me dá esse entendimento, amanhã eu vou ler, Deus vai me dar outro entendimento, e outras pessoas vão ler e as pessoas vão ter outro entendimento, porque a Bíblia se faz nova a cada manhã. Gente, não tô falando de hermenêutica, teólogos, entendeu? Tipo assim, nada, gente, porque eu tô apaixonada pela teologia mesmo, mas assim,
ela se faz nova a cada manhã. Então, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, você tem mais chances de você estar próximo a Ele, de você ter uma aliança com Ele. E isso muito enfurece o inimigo, já falei várias vezes aqui, um coração contrito, porque quando você está lá se entregando de corpo, alma e espírito para Jesus, sendo sincero com Ele, o inimigo fala, não, perdi lá, aquela menina lá tá sendo sincera, aquele cara lá tá sendo sincero. E Deus não resiste a um coração contrito e eu vou perder mais uma vez. Então, assim, o inimigo ele perde realmente quando você é honesto com Deus. Pecou, gente, reconhece. O que mais o inimigo quer? O que ele é? Acusador. Ele é acusador, ele vai ficar te acusando. Se você tomar posse desse erro, desse problema pra você e não soltar isso, você não vai avançar. Não vai virar uma marcha infinita, ir numa luta, numa batalha e não vai pra frente. Porque quem acusa é inimigo. Você vê Deus te acusar? Não, você vê Deus pegar o filho, abraçar e cuidar. Você vê Deus perdoar tanta coisa, gente. Deus perdoa 70 vezes 7. O perdão de Deus é infinito. Então, assim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, assim, Deus vai te perdoar se vê que você tá numa caminhada com Ele, você busca fazer o bem na sua vida e às vezes você erra, Deus vai te perdoar. Agora, você é uma pessoa que não dá moral pra Deus, que você não se importa com Ele, você não tá nem aí pras coisas que acontecem, você não o prioriza, você não respeita, não reverencia e tá errando, e você nem vai pedir perdão pra Deus, a pessoa dessa. Porque se ela não tá ligando pra Deus, ela vai pedir perdão pra Deus? Não vai. Então, uma pessoa dessa aí, Deus tá dando corda pra ela. E na hora que Deus puxar, Deus vai fazer com que essa pessoa veja quem é que mandar as cartas. Porque não é outras pessoas, não são outros deuses, né? Deus é Deus acima de todas as coisas. Ele que deve ser adorado, proclamado, exaltado, glorificado, honrado e bendito. Então, assim, Ezequias, quando ele orou, ele falou de verdade. Então, ele estava falando sobre o que ele fez. Lembra-te, Senhor, no que, como tenho andado diante de ti em verdade. Ele só quis falar, Senhor, eu tenho feito pro Senhor. E às vezes a gente é assim. A gente fala, Deus Jesus, mas eu tô fazendo isso. E não é na questão de questionamento, porque Deus sonda o nosso coração. Então, se for uma questão de questionamento, de querer pôr Deus na parede, Deus tá vendo também. Uai, só porque eu não fiz, eu deixei de ser Deus? Agora, se eu faço, eu sou Deus. Se eu não faço, eu não sou Deus? Qual é? Deus tirou tudo de Jó. Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo de Jó. Jó perdeu até a família, a esposa. Deus deu pra ele, tipo assim, muito mais do que ele poderia imaginar. E Jó continuou adorando ele. Então, assim, ele tá lembrando ali ao Senhor, ele tá trazendo ali para Deus o que ele fez. Às vezes, como a gente numa caminhada, poxa Deus, eu orei tanto, eu clamei tanto. Já passou isso na sua cabeça? Já passou na minha. Orei tanto, clamei tanto, achei que estavam indo no caminho certo, Senhor. Eu fiz tanta coisa, fiz tanto propósito com Deus, não foi. Não deu, não aconteceu. Minhas consagrações que você se absteve de alimento, e os propósitos que você levantou na madrugada, e as batalhas espirituais, e o peso emocional, e o peso espiritual, e a fraqueza carnal, que você perdeu praticamente toda a saúde com todos os problemas. Aquela fraqueza que você carrega. Quando eu falo fraqueza carnal, gente, não fraqueza carnal que eu tô querendo dizer aqui é só carne, seu corpo físico, sem força. Entendeu? Porque acontece também. A tristeza, ela nos dá um baixo nível, assim, né, de alegria, zero nível de alegria, e nos leva, tipo, a ficar mais aninhado, mais assim, quietinho, e isso pode gerar o quê? Uma depressão, que também você não exercita, você vai gerando outro atrofia nos nervos, o nervo vai travando, vai vindo pepino. Mas e aí, Deus?
fiz isso, Senhor, mas todavia, ele fala, eu tenho feito o que é bom aos teus olhos. E chorou amargamente. Aquele choro devia ter muita coisa. Devia ter assim, reconheço tudo que eu fiz, mas reconheço também que Jesus, fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus. Eu fiz, se não aconteceu, é porque não era para acontecer. É porque eu precisava ser trabalhada nessa fase. Agradeça. Agradeça, porque se não aconteceu, Deus precisava disso para te moldar. Deus precisava dessa luta e Deus conta com você. Não tinha outra pessoa para Deus contar. Você é amiga de Deus, você é amigo de Deus. E com quem Deus ia contar? Na sua família. Quem é mais forte? É você. Ah, mas sempre fulano foi forte. Não. Davi era o menor da casa. E ele era o maior para o Senhor, porque ele tinha um coração maior. Então você às vezes se acha pequeno, mas você é o maior da casa. Desde que você esteja um coração sincero e contrito com Deus, tá tudo bem, tá caminhando com Cristo, tá procurando andar direitinho, vai dar certo. Continua que dá certo. Deus quer a sua perseverança, não desanima. Não é porque não tá acontecendo aos seus olhos que não tá acontecendo aos olhos de Deus, que Deus tá fazendo. Entendeu? Deus está fazendo. Mas você tem que crer. Porque às vezes a gente cansa, a gente quer desistir. Mas não. Continua, porque tem vitória chegando aí. Amém? E ele continua dizendo, né? Quando ele chorou ali amargamente, Isaías volta a Ezequias, porque Isaías escutou a palavra de Deus. Deus falou para ele. Versículo 4. Vai e dize, versículo 4, parte B. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Assíria. E defenderei essa cidade. E isto será um sinal para ti, da parte do Senhor, de que o Senhor fará isso que falou. Então falou assim, que vai e diz Ezequias que houve oração e as tuas lágrimas acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, mediante a oração de Ezequias, Jesus ouviu e acrescentou 15 anos à vida dele. E para saber que Deus é com ele, Deus falou, deixa eu ver aqui, e livrarei a cidade da mão do rei de Assíria. Ele ia livrar a cidade de Ezequias do rei da mão de Assíria. Da mão do rei de Assíria. Nossa, que trava-línguas. Então, assim, Deus ia dar 15 anos a Ezequias. Mediante a oração que Ezequias fez, Deus entregou mais uma palavra a Isaías, dizendo, diz a Ezequias que acrescentarei a ele 15 anos de vida. E para saber que sou eu que falo com ele, que sou eu que estou na vida dele, que sou eu que sou com ele, eu defenderei ele da mão do rei de Assíria. Lindo, né? Então, assim, Deus ainda dá um sinal. Deus ainda dá um sinal para ele. E ele continua aqui dizendo, né? Eis que trarei de volta a sombra de que o Senhor fará isto que falou. Eis que trarei de volta a sombra de 10 graus que se declinou o relógio solar de Acaz. 10 graus para trás. Então o sol voltou 10 graus pelos quais já havia declinado. Então assim, Jesus trouxe até 10 graus o relógio atrás. Quando ele decretou e quando ele liberou essa bênção sobre o Ezequias, deu 15 anos para ele, Jesus voltou o relógio. 10 graus deve ser 10 horas, né? E Deus decretou, Deus voltou o relógio para ele. Que honra, né? E aí, então, o sol voltou 10 graus. E ali, o escrito de Ezequias e de Judá quando havia adoecido. Então, aqui, dos 9 até o 22, é o momento que mostra que a carta que Ezequias, o escrito que Ezequias fez, quando ele adoeceu, porque o relógio voltou 10 horas, 10 graus, vamos falar, né, que eu acho que é 10 horas, voltou 10 graus, então ele começa a falar ali o que ele havia escrito nessa carta, é uma lamentação, provavelmente assim, uma lamentação, porque ele sabia que ele estava ali cometido de úlcera. Úlcera é uma ferida grave, né, que era exposta na época lá. Então,
Aqui no versículo 16 está escrito assim: o Senhor, por estas coisas os homens vivem, e em todas essas coisas está a vida do meu espírito. Assim tu me restaurarás e me farás viver. Eis que pela paz tive grande amargura, mas tu em amor a minha alma livraste. Por quê? Isso aqui na verdade foi depois, né? Vamos voltar um pouquinho antes, assim, quando Ezequias adoeceu, eu li errado. Pensei até pela manhã, que como um leão assim ele me quebraria todos os meus ossos. Desde o dia até a noite tu me darás um fim. Enfim. E aí, a mais acima, ele disse, né, no 11, eu disse, não verei o Senhor, sim, o Senhor na terra dos viventes, não mais verei o homem com os habitantes do mundo. Ou seja, ele já estava lamuriando porque ele sentia a morte. E aí, nesse momento que ele está trazendo de volta ali a carta que ele havia escrito para o Senhor, né, que para alguém ele havia escrito, ele diz lá, né, no 16, parte C do versículo: mas tu em amor a minha alma livraste-a da cova da corrupção, pois lançastes todos os meus pecados para trás das tuas costas. Então, nisso que houve muita alegria. O Senhor estava pronto para salvar-me, no 20. Portanto, cantaremos minhas canções ao som de instrumentos de cordas todos os dias. E ele diz aqui, peguem uma pasta de figos, Isaías falou, peguem uma pasta de figos e ponham-na como um emplastro sobre a úlcera. Então, depois que Ezequias chorou amargamente, Deus deu a palavra a Isaías, dizendo que acrescentaria 15 anos de vida a Ezequias, para mostrar que Deus é com Ezequias, ele livraria o povo da mão do rei de Assíria. Nesse momento o relógio volta 10 graus, o Ezequias lembra da escrita que ele fez, que é essa parte que a gente lê aqui, não verei o Senhor, ou seja, uma lamentação de tudo que ele sabia que ele não ia viver, porque ele estava sentindo que ele ia partir. E depois no 16, a reviravolta, ele começa a falar: o Senhor, por estas coisas os homens vivem, e em todas essas coisas está a vida do meu espírito. Assim tu me restaurarás e me farás viver. Eis que pela paz tive grande amargura, mas tu em amor a minha alma livraste-a da cova da corrupção. Então ele começa a cantar ali, a contar de alegria, e depois ele começa a querer cantar mesmo, a louvar. O Senhor estava pronto para salvar-me, portanto cantaremos minhas canções ao som de instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Então ele falou assim: o Senhor quis me salvar, eu vou cantar ele todos os dias na casa do Senhor. Primeira coisa que ele pensou, não foi ele levantar, porque até aqui falou que ele levantou, até aqui falou que ele foi curado já, que a ferida saiu, que a ferida sumiu. Não foi. Deus falou para ele que acrescentaria 15 anos. Mas até aqui não mostrou ele sendo curado alguma coisa. Então, no 21 fala, pois Isaías havia dito, peguem uma pasta de figos e ponham como emplastro sobre a úlcera, e ele se recuperará. Ezequias também disse, aí ele fala, entrando em outra parte, né? Qual é o sinal de que devo subir à casa do Senhor? Que ele já estava querendo para fazer parte do cumprimento do voto, né, que ele fez, né? Então, com o Senhor, porque que voto foi esse? Que o Senhor curando ele iria cantar na casa do Senhor todos os dias, né? Foi o que a gente acabou de ler. Então, ele trouxe essa passagem, quando Isaías fala, aí sim fala sobre a ferida de Ezequias. Pega uma pasta de figo. O figo é o figo mesmo. A pasta é o figo seco, figo esmagado que vira essa pasta. E a úlcera é uma ferida aberta gravemente, né? Uma ferida exposta. Então, geralmente eles põem essa pasta num pano e passa na úlcera ali. E cura. Então, assim, você vê assim que Isaías entra ali e cura. Então, antes mesmo de falar como que ia ser curado, isso foi no versículo 21. No versículo 20, ele já fala que cantaria ao Senhor, que queria cantar ao Senhor todos os dias na igreja. O Senhor estava pronto para salvar-me, portanto cantaremos minhas canções ao som de instrumentos de cordas todos os dias na casa do Senhor.
Então, a palavra já foi decretada, mas a cura ela não veio de imediato. A cura ela não foi algo assim, papum. Aconteceu, Deus liberou, e depois que ele foi relembrar ali que as horas voltaram, que ele relembrou o que ele escreveu, e aí sim que foi dada uma forma de curar essa ferida, né? Deus não foi lá e também fez aquelas feridas sumir, igual a mulher do fluxo de sangue que parou de sangrar rápido, né? E esse aqui foi, ele colocou para que fosse curado e foi curado, porque o Senhor decretou. Então, às vezes, as coisas não vêm da forma como a gente quer, não vêm da forma como a gente imagina. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero um carro. Aí no nosso trabalho lá, a gente de repente volta para uma atividade antiga que a gente estava fazendo. Mas Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Aí a gente entende depois, por que você voltou para a atividade antiga? Porque às vezes na atividade antiga você consegue fazer hora extra. Então é a partir daí que você vai conseguir tirar seu carro. Então assim, Deus não te deu o carro na mão, mas Deus te deu a condição de você ter aquele carro. Deus te deu um trabalho, Deus te deu alguma coisa, entendeu? Então assim, às vezes a gente tem que ser mais sensível em observar o que a gente tem que receber de Deus. Eu falo a gente, tô falando a gente, porque eu também tenho que ser. Às vezes as coisas já estão na nossa mão, mas a gente não está entendendo, a gente não está compreendendo, a gente não está vendo. E aí é bem complicado, porque a gente às vezes perde a bênção passa, né? E as coisas vão passando. Então assim, não deixem para adorar e buscar o Senhor de todo o coração contrito amanhã. Amanhã pode ser tarde, daqui uma hora pode ser tarde, entendeu? Às vezes a gente posterga muita coisa. E não é porque as pessoas, assim como eu, que falam a palavra de Deus, são perfeitas. São as pessoas mais, pode ter certeza, as pessoas que têm mais problema. Não que quem não fale não tenha, mas é uma pessoa das pessoas que é mais atacada espiritualmente. Porque a cobrança é maior em quem leva a palavra de Deus, porque tem muitos olhos sobre essa pessoa, olhos de aprovação e olhos de julgamentos. Então, assim, não é por conta de um julgamento que eu vou parar de falar da palavra de Deus. Não é por conta de um julgamento, isso não me faz, isso não me define. 1 mês, 2 meses, 1 hora comigo não é o bastante para ter acesso total a mim, para me conhecer, para saber quem eu sou, para me definir. Não é. Então, às vezes a gente pode saber demais com uma pessoa e por a gente confiar naquela amizade e tudo, e de repente não ser tudo aquilo, né? Então, assim, a gente precisa de tempo de intimidade com o Senhor. Perdi até o foco que eu tava falando. Mas tempo de intimidade com o Senhor. Então, assim, a gente precisa buscar. Então, o que eu quero dizer, não sou perfeita. Pessoas que falam a palavra de Deus não é perfeita. São pessoas com muito problema. Às vezes mais do que qualquer outra pessoa. E às vezes a outra pessoa que não é porque ela não fala a palavra de Deus que o problema dela não seja tão maior às vezes que o meu também. Mas cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito, cada um foi escolhido de uma forma, cada um faz aquilo que tem que ser feito, né? Que tem que fazer e não tem jeito. Não tem como a gente fugir do chamado de Deus, não tem como a gente fugir das coisas de Deus. Se você for escolhido, você pode escapar na reta, mas da curva você não escapa, você vai derrapar, você vai se render aos pés do Senhor. Agora, se mesmo assim você não se render, você não fazer, aí é um problema .com seu com Deus, né? Então, assim, eu vejo assim bastante ensinamento aqui nessa passagem, de onde teve um coração, tinha algo decretado para ele ali, o Senhor decretou para ele, mas devido a um coração sincero, a uma conversa sincera com Deus, Ezequias conseguiu a misericórdia do Senhor, alcançando em mais 15 anos de vida. 15 anos de vida e ainda ganhou uma prova de que Deus é com ele. A cidade dele foi liberta da mão do rei de Assíria. Então, assim, é impressionante, assim, a sua intimidade com Deus vai te levar a lugares altos, a sua obediência com Deus vai te levar a lugares altos, a viver coisas grandes.
Não se atenha a problemas que você viveu, a coisa do que pessoa vai pensar, o que não vai pensar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Você vai viver consequência das suas atitudes. Isso você tem que ter certeza. E não tô falando assim só porque você fez coisa boa, não. Vai viver consequências das atitudes, coisas ruins também. Então que você viva logo, que isso passe logo, que você comece a fazer as coisas de Deus para Deus. Porque é isso que os nossos dias estão contados aqui na Terra. E a gente precisa se posicionar, né? Essa palavra que eu tenho, que eu li. Espero que Deus fale ao seu coração, que se não falou ao seu coração, você envie para quem você acha que precisa dessa palavra e que ela alcance as pessoas que necessitam. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.